Boa noite a todos. É um grande prazer estar coordenando esse evento da Sociedade Brasileira, que conta com o apoio da Behringer. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre rastreamento do câncer de pulmão. O grupo que está aqui hoje, todos eles participam de uma diretriz que estamos elaborando em conjunto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e o Colégio Brasileiro de Radiologia. E é muito importante nós lembrarmos que rastrear o câncer de pulmão não é fazer uma tomografia ocasional com qualquer carga de radiação. É muito mais do que isso, é bem mais complexo. E no câncer de pulmão, nós estamos muito atrasados em termos de rastreamento, quando compararmos com o rastreamento no câncer de próstata, de mama, do intestino, entre outros. Nós temos, então, hoje, 4 temas, nós vamos gastar em torno de 30, 35 minutos para falar esses 4 temas. Depois nós abriremos para 30 a 40 minutos de discussão. As perguntas podem ser feitas aí pelo QIA. Todos nós vamos coordenar, quer dizer, estaremos atentos a essas perguntas e faremos perguntas entre nós mesmos, tornando um ambiente bem interessante para discutir esse tema. Nós teremos hoje a minha participação, eu sou Luiz Fernando, eu sou coordenador de ambulatório de asma grave e de tabagismo do Hospital das Clínicas da UFMG. Teremos o Ricardo Salles, que é cirurgião torácico do Hospital Albert Einstein e professor universitário do Senai Cimatec, da Bahia, e membro da Comissão Nacional e Mundial, membro da Comissão Nacional e Mundial de Rastreamento de Câncer e Diagnóstico Precoce do mesmo. Tiago Fagundes de Souza, que é pneumologista do Hospital Universitário Alcides Carneiro, Universidade de Campina Grande, e especialista em medicina intensiva, função pulmonar e egoespirometria pela USP, e, além disso, é o coordenador da Comissão de Câncer da SBPT. E, finalmente, o Dr. Rodrigo Caruso Chat, que é radiologista, que é do Departamento de Imagem do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, e coordenador da Radiologia Torácica do Albert Einstein. Então, eu vou começar, primeiramente, falando brevemente sobre a epidemiologia do tabagismo. Então, nós temos muitos estudos epidemiológicos, o Brasil é bastante amplo sobre isso, e esse aqui nós temos o Vigescola, o PENSE, PETAB, o PNS, que é muito importante, e um dos que eu gosto mais de mostrar, que é o Vigitel, que é a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, porque ele vem desde 2006, então ele dá uma noção para a gente do que está acontecendo no tabaco, bastante interessante. O PNS, foram 15 cidades, tanto rurais, cidades menores como capitais. E o Vigitel, ele só abrange a pesquisa em capitais. Cabe lembrar que 1/3 do cigarro consumido no Brasil são cigarros ilegais. Então, nós temos aqui no Brasil, na prevalência em maiores de 18 anos, em qualquer desses estudos que a gente fizer, seja em jovens, seja em adultos, de um modo geral, nós temos uma redução. E essa redução no Brasil, ela é muito importante. Nós saímos de quase 35% de fumantes na década de 80, no finalzinho dela, para 22% em 2003 e perto de 10% agora nos estudos mais recentes, principalmente do PNS e o Vigitel. Ainda homens fumam mais que mulheres, ainda zona rural fuma mais do que na região urbana. Esse, então, é o estudo Vigitel. Então, ele começa em 2016, quando o total de fumantes no Brasil era em torno de 16%, e desde 18 a gente gira em torno da faixa de 10%. 9,4%, agora 9,1%, 9,8%, mas estamos por aí. Então, é um número bom para a gente lembrar. Esse Vigitel, são entrevistadas mais de 2.000 famílias por telefone fixo, nas capitais e no Distrito Federal, e avaliando tabagismo em maiores de 18 anos. Esse é o Vigitel 2021, porque sempre ele é publicado um ano à frente, então a avaliação do ano passado foi publicada recentemente, e ele, então, espelha também a pandemia. É interessante, porque houve até uma nova queda, mas em outros estudos foram mostrados que houve um aumento até da carga, da taxa de quantidade de cigarro que as pessoas fumaram durante a pandemia. Nesse estudo Vigitel, a gente pode ver que a população, os extremos, um pouco mais jovens ou acima de 65 anos, fumam menos. E a turma que fuma mais está principalmente entre 35 e 64 anos. Outro dado muito interessante é a escolaridade. Quanto mais anos de escola, menos se fuma, sendo que quem estudou de 0 a 8 anos, 13%. Por outro lado, quem estudou mais de 12 anos,
7,2%. Nas capitais brasileiras, em algumas delas, como Porto Alegre, São Paulo, nesse a diferença foi ainda um pouquinho maior, mas no do ano passado, a diferença de tabagismo entre homens e mulheres já não é tão grande. Outro aspecto, que é do estudo de Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, e esse foi agora de 2019, o dado assustador entre escolares de 13 a 17 anos que experimentaram pelo menos uma vez cigarro eletrônico. No Brasil, nós já estamos tendo, em público e privado, em torno de 17%, 18%. Só que isso já aumentou. Hoje, nós estamos entrando numa situação assustadora, onde em qualquer bar que você for à noite, porta de colégio, porta de faculdade, saguões, as pessoas estão usando o vape, né, o cigarro eletrônico, e isso é muito sério. Eu gosto de trazer isso aqui também, que é sobre o Programa Nacional de Cessação Brasileiro. Então, a gente pode ver naquele quadrado à esquerda que em 2018 foram 163 mil inscritos no Programa Nacional. Lembrar que apoio gratuito, junto com bupropiona, adesivo e gomas, gratuito pelo nosso governo via prefeituras. Em 2019, atingiu-se 210 mil inscritos. Obviamente, na pandemia, isso caiu para menos da metade. A grande maioria dos serviços pelo Brasil cessaram seus programas na pandemia, e eu posso dizer uma experiência minha própria, que na Unimed BH, um programa que eu organizei há 15 anos e trabalhei nele até o início do ano passado, foi a nossa primeira experiência de fazer o apoio online. E hoje nós estamos optando muito mais por fazer apoio à distância do que o apoio comportamental presencial. A gente vê também que o número de estabelecimentos pelo Brasil, ele cai. Lembrando, nos mais de 5 mil municípios brasileiros, a grande maioria tem programa, mas nós temos cidades muito grandes que um programa só dificulta. Então, o acesso não é simples. Em muitos locais se demoram meses. E lembrar que o fumante quer parar de fumar hoje. Para finalizar, eu trouxe esses dados só para a gente pensar e nos despertar hoje para o tema rastreamento. Os dados do IBGE de 2019, a gente vê que a nossa população candidata, né, a rastreamento, obviamente nós temos que ter os fumantes, mas entre 55 e 74 anos, nós temos hoje 32 milhões de brasileiros aproximadamente. Usando os dados do Vigitel, que são de capitais, lembrando que em zona rural eles são um pouquinho piores, então o 9,1 do Vigitel talvez seja aí em torno de 10% ou mais um pouquinho em zona rural. A gente pode ver que entre 55 e 64 anos, a taxa de fumantes é de 11,5%, que daria então um pouco mais do que 2 milhões e 300 mil candidatos a rastreamento. E na faixa acima de 65 até 74, a taxa de fumante é 7,4, que dá um pouco mais de 900 mil indivíduos fumantes. Então, esse universo nosso para rastreamento seria de 3 milhões e 257 mil pessoas fumantes. Entretanto, essa porcentagem pode ser menor, porque muitos desses fumantes não fumaram 30 anos maço. Porque a grande maioria dos nossos pacientes fumantes, eles fumam menos de 20 cigarros. E, mesmo eles tendo iniciado acima de 15 anos, precisaria de mais tempo para eles completarem 30 anos maço. Outro detalhe é que esses números podem ser maiores, porque nós temos também uma alta porcentagem de ex-fumante no Brasil que não tem ainda 15 anos que cessaram e que podem ter mais de 30 anos maço. Então, esse é um número médio, que é o número que a gente pode trabalhar. Então, esses são bastante breves os dados. Em resumo, Brasil hoje perto de 10%, o PNS acha que é um pouco em torno de 12%, mas isso faixa 10 a 12% de fumantes adultos, e nesse grupo aí, homens fumam mais que mulheres, quem estuda menos fuma mais do que quem estudou mais tempo, e nós temos esse universo de um pouco mais de 3 milhões que poderiam ser candidatos a rastreamento se usássemos os dados do estudo americano de 2011. Eu queria passar a palavra agora para o Tiago, que vai nos falar sobre a epidemiologia do câncer no Brasil. Obrigado. Antes de começar, gostaria de agradecer aí a comissão organizadora dos eventos virtuais, dos encontros virtuais, por mais essa participação. Eu sou o Tiago Lins Fagundes de Souza, eu sou médico pneumologista, eu atuo aqui na Paraíba e atualmente eu estou coordenador da Comissão de Câncer da Sociedade Brasileira de Pneumologia.
né? Então, a gente chegou nesse encontro virtual de hoje porque a gente gostaria nesse ano, a gente elaborar o documento nacional que avalie como seria um rastreamento de câncer de pulmão no Brasil, né? Então, como o doutor Luiz acabou de apresentar para a gente, a epidemiologia do tabagismo, e falar um pouco sobre a epidemiologia geral do câncer de pulmão no Brasil. Passando aqui os meus conflitos de interesse. Então, o que é que a gente tem do modo global, certo? Então, os dados mais recentes do ponto de vista mundial de câncer de pulmão são de 2020, tá? Então, foi publicado pelo GloboCan, onde a gente tem aproximadamente mais de 2 milhões de novos casos de câncer de pulmão por ano no ano de 2020. E o que chama já de cara a atenção é o alto taxa de letalidade, né? Onde bem próximo aos 2,2 milhões de incidentes, nós temos 1,8 milhões de mortes por câncer de pulmão, o que dá 18% de todas as mortes por câncer no mundo inteiro. Então, o câncer de pulmão é, sem sombra de dúvida, uma doença de alta letalidade e a principal causa de morte por câncer no mundo inteiro. E dentre todos esses casos de câncer de pulmão, o que chama atenção é o fato de que 84% são carcinomas de pulmão não pequenas células, ou seja, é um tipo de câncer de pulmão que possivelmente é passível de rastreamento. Então, a gente tem aqui o dado que compara o Brasil aqui no lado esquerdo e o mundo no lado direito, né, das incidências por câncer de pulmão, por câncer geral. A gente vê que o câncer de pulmão não é a principal causa de câncer no mundo, porém, é a terceira principal causa de câncer no mundo. Porém, quando a gente vai avaliar a taxa de letalidade, essa barra vermelha, o que a gente identifica é o alto taxa de letalidade, né? Então, você tem uma taxa de incidência muito próxima da taxa de letalidade quando você associa aí o câncer de pulmão com as outras doenças. E no Brasil, como é que isso tem? Então, os dados do INCA são publicados foram publicados em 2020, os dados mais recentes são da última avaliação de 2019. Então, o que a gente vê é uma semelhança próxima entre homens e mulheres, né? No Brasil, o câncer de pulmão é a terceira causa de incidência por câncer nos homens, porém, em letalidade, ele é a principal causa de letalidade. E nas mulheres, o câncer de pulmão, ele é a quarta causa de incidência, né? Porém, letalidade também só perde aí para mama e para cólon também. E a estimativa agora também em 2020, do caso do INCA, foi que no Brasil, em 2020, houve 30 mil casos de câncer de pulmão e a letalidade foi de 28 mil casos. Então, o que mostra que a letalidade do câncer de pulmão no Brasil é realmente muito próxima à taxa mundial, como a gente viu nos slides anteriores, né? Então, esse é o panorama do câncer de pulmão no Brasil e isso é porque o câncer de pulmão é um tema que deve ser tão caro para nós pneumologistas também, radiologistas e cirurgiões torácicos, né? Então, a respeito dos fatores de risco, a gente tem a figura clássica, a gente acabou de falar sobre tabagismo, a gente sempre vai falar sobre tabagismo, mas isso vem mudando um pouco, né? A gente sabe que o tabagismo também, como o próprio Dr. Luiz acabou de falar, vem avançando nas mulheres, então o que a gente vem identificando cada vez mais é uma maior incidência de câncer de pulmão em mulheres, porém a taxa de câncer de pulmão em mulheres não tabagistas também vem crescendo, isso já em torno hoje, dependendo do estudo, varia entre 10% e 20%. É identificado um perfil de pacientes jovens, de pacientes asiáticos, né, que podem ter as mutações genéticas alvo drivers que vão ser estudadas no tratamento oncológico, né. Então, quando a gente avalia hoje, né, os fatores de risco para câncer de pulmão, sem sombra de dúvida, o tabagismo é o principal fator de risco. 90% dos casos têm associação direta com o tabagismo, principalmente por conta dos carcinógenos tão conhecidos. Mas precisamos chamar a atenção para outros fatores de risco, né? O radônio residencial, né, o decaimento do urânio liberando radônio, já é uma causa importante de câncer de pulmão, conhecida no mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Até algumas casas são vendidas com dosando radônio residencial. A poluição é uma causa de amplo impacto mundial. A gente sabe que a deposição de material particulado oriundo da poluição pelo desenvolvimento industrial vem se tornando cada vez mais uma principal causa de câncer no mundo inteiro. E essa é uma das possíveis causas pela qual a China vem ascendendo o número de casos de câncer de pulmão. Também a China é líder em tabagismo também lá. Os índices de tabagismo vêm crescendo muito lá, como a gente vai ver. Me chama também a atenção para as doenças ocupacionais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e cada vez mais vem se estudando um pouco do perfil genético dos pacientes. Então, existem alguns genes que estão sendo estudados e associados com relação ao tabagismo, mas ainda sem um papel tão claro, tão definido ainda assim. Então, como eu falei, né, o câncer de pulmão relacionado ao trabalho é algo que chama atenção. No mundo inteiro, a cada 100 casos de câncer
são relacionados ao trabalho, nós temos que a maioria deles são realmente por causa do câncer de pulmão, e a Associação Internacional de Estudo do Combate ao Câncer, né, a IASC, ela elenca várias substâncias que são cancerígenas e que estão em contato aí em diversas fontes de trabalhos, né, variando desde indústrias, químicas, corantes, mineração. Então, é muito importante a gente fazer esse link, muitas vezes causal, entre o câncer e entre o status ocupacional do paciente. Então, no mundo inteiro, né, esse é um dado que foi publicado da Inglaterra. O tabagismo é o principal fator de risco, né? E assim como no Brasil, o tabagismo também ele é líder. Como eu vim falando para vocês, as taxas de incidência de anos perdidos por causa de câncer no mundo inteiro está estável nos últimos anos, mas na China vem ascendendo, tanto por conta da poluição ambiental, tanto também por conta do descontrole da indústria tabagística, né? E também gostaria de chamar a atenção para o custo do câncer de pulmão, né? Nesse mesmo estudo, foi um estudo que avaliou o Medicare americano, né? Ele viu que todo o custo, né, para o cuidado do câncer passa de 12 bilhões de dólares, isso em 2010, né? E o que é gasto pela indústria do tabaco, isso é muito forte lá nos Estados Unidos, né? Passa de 8 bilhões, né? Então, aqui seria o que a gente gastaria aí com o pacote do Medicare para fazer o rastreamento do câncer de pulmão, né, em 1,9 bilhões, e o que a gente gasta aí em programas anti-tabaco e programas de pesquisa médica, mostrando esse descontrole, esse desbalanço. Eu acho que são os temas que a gente precisa fomentar e buscar ajuda aí de governos e parcerias de organizações. O câncer de pulmão, ele tem o seu prognóstico totalmente proporcional ao estadiamento. Então, não é simplesmente diagnosticar câncer, mas quando diagnosticar. Por que isso? Porque cada vez mais que nós diagnosticamos o câncer de pulmão em fases mais avançadas, maior é a letalidade, né? E, infelizmente, nós ainda não estamos tão bem, né? Atualmente, por volta de 75% dos pacientes com câncer de pulmão, não pequenas células que nós diagnosticamos eles em fases avançadas, estadio 3 ou estadio 4, muitas vezes onde não são passíveis de cirurgia, né? Apenas 25% dos pacientes são diagnosticados na fase ressecável do tumor. Então, isso chama atenção para o fato que nós precisamos de elaborar estratégias para que a gente consiga identificar o câncer de pulmão em fases mais precoces, onde isso aí sim seria possível tratamento curativo. E aí vem a dúvida, será que o rastreamento funciona por isso? A gente vai ouvir falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos minutos com a palestra aí do Dr. Ricardo. Então, o que a gente tem de câncer de pulmão é isso, né? A maior parte dos pacientes são diagnosticados em idades avançadas, os pacientes têm várias comorbidades, muitos são pneumopatas, são tabagistas. A gente sabe que os pacientes que têm o diagnóstico mais precoce têm maior chance de cura, né? Mas é difícil identificar realmente quem é o melhor candidato à cirurgia e quais os fatores de risco que isso possa estar associado. Por outro lado, o tratamento para o câncer de pulmão vem evoluindo muito, né? Os estudos da década de 60, só simplesmente o melhor tratamento era tratamento de suporte, veio evoluindo ao longo dos últimos anos. Nós temos hoje em dia diversas mutações-alvos reconhecidas, porém, apesar de toda a estratégia de arsenal farmacêutico que nós temos de químio, de radioterapia, de imunoterapia, de terapia molecular-alvo, nós sabemos que ainda o tratamento cirúrgico é a melhor opção e é o tratamento realmente curativo que muda prognóstico de forma mais considerável da doença. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, aproveitando esse nosso momento, é a respeito da avaliação multidisciplinar. Então, até um apelo para que os pneumologistas se engajem mais nas avaliações multidisciplinares do paciente com câncer. A gente sabe que o câncer de pulmão ele é uma doença altamente complexa, que requer o cuidado não apenas do oncologista, do cirurgião torácico, mas também de paliativistas, pneumologistas, radiologistas, de modo que quando a gente faz essa avaliação multidisciplinar, a gente consegue ofertar uma melhor medicina para o paciente, né? A gente acaba fazendo com que a aderência às práticas médicas atuais seja melhor ocorram, né? A gente acaba reduzindo o tempo entre dar o diagnóstico, entre dar o tratamento, a gente consegue melhores tratamentos e o melhor, né? Já está provado cientificamente que aqueles pacientes que são discutidos em ambiente multidisciplinar, eles têm uma sobrevida melhor, seja porque o cuidado desse paciente é melhor ou porque a estratégia de cuidado ela é melhor elaborada. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é todos nós sabemos que nos últimos anos nós sofremos bastante atraso de diagnóstico por conta da Covid, né? Um estudo brasileiro mostrou que nós víamos numa taxa de ascensão de internações, de biópsias, de diagnóstico por câncer, e aí na pandemia nós tivemos uma redução drástica, seja internações por causa de câncer, seja por biópsias pulmonares, broncoscopias,
E o resultado disso foi o aumento da mortalidade por câncer, né? Então, o que a gente vê aqui em azul foi que na pandemia houve uma redução drástica das internações de paciente com câncer, em contrapartida, um aumento importante da mortalidade. Então, já há estudos ingleses que apontam que, devido a esses últimos 2 anos de pandemia, nós devemos ter um aumento da taxa de letalidade por câncer por mais de 2.000 casos ano nos próximos 5 anos. Então, para concluir minha fala, eu gostaria de chamar a atenção que é importante que a gente retome essas ações para diagnóstico, para o tratamento das patologias respiratórias e para o câncer de pulmão, né? Que a gente precisa discutir como fazer isso no SUS, né? Que a gente precisa avaliar o paciente como um todo, avaliando seus riscos, suas insalubridades e ofertando dessa forma um melhor tratamento, que a discussão multidisciplinar é a ferramenta ideal para que isso aconteça, para que a gente possa elaborar aí sim um cronograma de ação para ofertar o melhor tratamento para o paciente. Agora é isso que eu gostaria de falar. Obrigado, Tiago, muito bom. Nós agora vamos ter o Caruso, o Ricardo, que vai nos falar sobre os grandes estudos de rastreamento, que a gente tem discutido bastante no grupo de rastreamento do consenso, e ele vai falar esses principais, e para depois nós temos o Caruso finalmente a discussão. Vamos lá, Ricardo? Boa noite, Fernando. Bom, antes de tudo, já foi citado, né, esse encontro está sendo, em parte, motivado aí pela essa associação que hoje há entre a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, a Sociedade de Pneumo e o Colégio Brasileiro de Radiologia, no esforço do desenvolvimento do primeiro consenso nacional em rastreamento de câncer de pulmão. Eu sou Ricardo Salles dos Santos, muitos aqui me conhecem, é um prazer enorme encontrar com a Jaquelina Ota, minha amiga, diretora científica da sociedade, aqui também presente. E aqui todos sabem, ou pelo menos a maioria, que eu venho dedicando boa parte dos esforços acadêmicos de pesquisa a esse assunto. O rastreamento de câncer de pulmão digamos assim, uma cachaça que a gente toma aí no ambiente de pesquisa. Eu hoje sou membro do Comitê Nacional e Mundial de Rastreamento, e a gente vai falar aqui, a pedido do Luiz Fernando, que está aqui moderando e organizando essa sessão, sobre os grandes estudos em rastreamento de câncer de pulmão. Quando nós olhamos esses são meus conflitos de interesse não relacionados ao tema, exceto aqui a questão da Bristol, que está com um grant que a gente está começando agora no estado da Bahia, eu vou falar um pouquinho mais a respeito dele. Nosso amigo Tiago falou sobre a epidemiologia, o Brasil é heterogêneo, a gente sabe que no SUS se diagnostica mais, isso em parte é devido ao acesso ao sistema de saúde, mas sem dúvida a prevenção é o caminho e a forma de evitar mortes pelo câncer de pulmão. Eu poderia ficar nesse slide aqui para poder falar sobre esses grandes estudos, mas a gente vai desenvolver aqui um raciocínio que começa na década de 70, as tentativas para se obter resultado com redução de mortalidade no rastreamento de câncer de pulmão, mas a gente vai discorrer um pouco sobre os principais, que são o NLST e o Nelson, mais recentes aqui da década do século XXI, né? Mas veremos que os esforços em rastreamento de câncer de pulmão começam de forma muito veemente na década de 90. E vamos falar um pouquinho sobre o presente e o futuro, considerando aí a chamada pesquisa de implementação, ou melhor dizendo, numa tradução mais aprimorada, a nossa chamada pesquisa transformacional. Por que a radiografia não se estabeleceu? É claro que a gente tem aqui o Caruso, que vai falar um pouco mais sobre as questões de análise de nódulo pulmonar, mas veja que esse paciente tem uma evolução de 3 anos, onde na primeira radiografia praticamente não se vê o nódulo. Quando se localiza um nódulo pulmonar 3 anos depois, nesse caso específico, já é um nódulo maior, com potencial metastático maior ainda. E isso leva a uma discussão se diagnosticar mais cedo pode significar um aumento de sobrevida. O chamado lead time bias, ou tempo de espera na tradução, leva-nos a discutir se um câncer detectado antes não levaria apenas a uma observação maior por um tempo maior desse indivíduo e ocorreria a morte num tempo compatível como se ele tivesse sido diagnosticado depois. Então, reduzir mortalidade é o que dá efetividade ao screening. Essa é uma discussão muito grande na próstata, na mama, nos diversos órgãos, mas no pulmão eu acredito que a gente tem aqui uma posição muito diferenciada e veremos por quê. Os esforços dos estudos não são apenas os grandes estudos, mas veja que desde 1993
Aqui é um artigo da doutora Cláudia Encher, que nos dá muito apoio no IELCAP, colocando aqui os esforços de rastreamento na Ásia, no Japão, na Coreia, né, e também em Israel. Veja que em 93 já havia projetos de rastreamento e aqui na década de 90 e 99 especificamente, o IELCAP publica no Lancet a sua casuística, mas já também atuando em outros países como em Israel. E aí os diversos estudos da Ásia motivando a ocorrência dos estudos internacionais. Essas várias siglas aqui citadas nesse slide são de estudos que foram tocados no hemisfério norte, especificamente na América do Norte e Europa, e a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Estudos que são franceses, italianos, estudos na Holanda e mais especificamente esse que são os estudos chamados com poder estatístico. Então você vai ver aqui que os principais estudos com poder estatístico são o National Non-Screening Trial e o Nelson, que é o estudo europeu. Os demais, que foram citados nessa publicação importante aqui, colocando todo o histórico, veja que eles são considerados sem força estatística. Aqui o DLSCST com 4.000 foi negativo, o Italum foi negativo com 3.000. O MILD foi positivo, mas veja que aqui o que é que a gente começa a perceber? Que a carga tabagística considerada foi maior do que nos estudos anteriores. E o estudo inglês, né, também já mostrando aqui a prevalência maior de pacientes no estadio 1. Então, tudo que a gente procura ao realizar rastreamento é puxar a doença para um estadio mais precoce. Olhando especificamente os estudos que o Dr. Fernando citou. O NLST comparou aí 2 braços, cada braço com 25.000 pessoas. A idade de acesso ao estudo foi entre 55 e 75, com a carga tabágica acima de 30 anos maço, sendo que poderia se parar de fumar nos últimos 15 anos, 10, 15 anos. Aqui está citando 10 anos, mas foram 15 anos o prazo. E se viu aqui a redução de mortalidade importante na ordem aqui de 20% em ambos os sexos. O Nelson já havia começado praticamente ao mesmo tempo que o NLST, mas prosseguiu no recrutamento dos indivíduos, tendo aqui aproximadamente 16.000 pessoas, com resultados ainda mais expressivos, especialmente em mulheres, onde houve uma redução na ordem de 60% da mortalidade pelo câncer de pulmão. O NLST foi publicado em 2011, colocando aqui os achados de forma mais específica. Tivemos a redução de mortalidade de 20% em todos os grupos, a mortalidade também por outras causas reduziu em 7%, o número de mortes reduzido de 4 para 1.000, e considerando que pode ser custo efetivo quando implementado nos mesmos moldes. O estadiamento no Nelson, aqui já o estudo europeu, veja que a alta prevalência de pacientes no estadio 1 e 2, levando ao chamado stage shift, e a diferença na mortalidade, quando você observa aqui o grupo controle, muito mais pacientes morrendo de câncer de pulmão do que no grupo screening. E é isso que se procura, mais uma vez. Essa figura aqui é de um outro artigo, mas olha, a cura na doença precoce, ao redor de 75%, e o índice de cura, às vezes nulo, na doença tão metastática. Esse foi um dos artigos que recentemente eu revisei aqui para o Congresso Mundial, e eu achei bem interessante a forma que foi expressa aqui o achado de doença precoce. Quando a doença precoce é encontrada em programas de screening, o resultado muito melhor. Quando ela é encontrada pelo nódulo incidental, aí a mortalidade é maior, a possibilidade de sobrevida menor. Nos grupos multidisciplinares, que normalmente ocorrem os achados, também o resultado é inferior. E quando nada é feito, o achado desses nódulos é muito menor a efetividade quando se encontra esse tipo de achado. No Brasil, a grande dúvida que a gente tinha, eu diria, é se ao encontrar um nódulo no rastreamento, a gente estaria lidando com doença granulomatosa. Como eu disse, a maioria dos estudos foram nos países europeus
e na América do Norte. O Propulmão, que é o estudo que nós ajudamos a conduzir no Hospital Albert Einstein, com apoio do Ministério da Saúde, nos anos de 2013 a 2016, o Caruso sempre com a gente, foi o primeiro estudo na América Latina e em países de alta incidência de doença granulomatosa. Respondemos a todas essas perguntas antes de iniciar o estudo, e com todo lugar que, todo centro que pretende iniciar deve perguntar, deve ser rastreado, a informação o paciente precisa. Se não quiser incluir a cessação do tabagismo, vai ter confusão com o Dr. Fernando, certamente, porque a resposta é sim, aumenta a efetividade do screening e também a melhora da sobrevida por outros motivos relacionados à cessação do tabaco. Qual a estrutura para realizar rastreamento, qual a abordagem, como coletar informação. Por esse motivo, protocolamos, numa carta ao editor, publicada no Jornal Brasileiro de Pneumologia em 2014, e conduzimos o estudo aqui de forma sempre presencial. Isso aqui é antes da pandemia, então não havia métodos para a gente poder entrevistar o paciente à distância ou sequer fazer uma solicitação de tomografia que não fosse feita na presença do paciente. A gente está num momento diferente, depois da pandemia, que eu acho que abre a possibilidade de uso das tecnologias remotas como essa que está sendo utilizada hoje nesse evento remoto. A publicação em 2016 levou aqui a inclusão de novos casos, na ordem de 790 pessoas entrevistadas. Os algoritmos de avaliação, eles são diversos. Aqui eu cito um algoritmo mais recente, do Canadá, onde a utilização da calculadora de risco da Brock University colocava aqui as várias classificações e a necessidade de se repetir em 3 meses ou de levar a biópsia de acordo com a probabilidade de malignidade desses nódulos. É claro que o Langerhans é a pedra fundamental, mas eu não quis citar ele aqui, porque eu sei que o doutor Caruso vai nos falar a respeito. E aí, as categorias de segmento, seja a vigilância de rotina, bianual, anual, ou o chamado para as mesas multidisciplinares. No nosso estudo, aqui indo para os slides finais, a ocorrência de biópsia guiada por imagem foi feita em 41% dos casos, a videocirurgia em 35% desses 25 pacientes com achados significativos. Os nossos resultados no BRELT-1, aqui o Propulmão, na sua primeira publicação, nós demos o acrônimo em inglês de BRELT-1, que é o Brazilian Early Lung Cancer Trial, que é o Propulmão, com 3% de biópsias, levando aqui ao mesmo número de biópsias dos estudos internacionais e a ocorrência de câncer de pulmão ao redor de 1,5%. Esse ano, em 2022, nós tivemos a grata satisfação, e aqui eu agradeço nominalmente a todos esses autores que estão aqui citados, a liderança do Dr. Bruno Orchega, que hoje está também trabalhando nos Estados Unidos, e os grupos do Pavilhão Pereira Filho, do Hospital Albert Einstein, do AC Camargo, de Barretos, do Hospital Cardiopulmonar da Bahia e do grupo da Prevent Senior, que com esses grupos nós recrutamos aí as informações, obviamente, eles já haviam recrutado os pacientes, 3.819 pacientes com Langerhans de ocorrência de 6%, a biópsia em 3,5% e a melhora até no índice de ocorrência, a prevalência de câncer de pulmão, que foi 2,1. Eu digo melhora porque quanto maior a prevalência, mais efetivo é o método de screening. Quando a gente olha instituição a instituição, é claro que não foram todas que tiveram 2% de achados, mas a média foi 2%. Teve instituição que teve quase 3% de prevalência de câncer de pulmão, teve instituição que teve 0,7%. A que mais recrutou tem 1.784 pacientes recrutados, com índice de positividade de 70% nas biópsias que foram realizadas. Indo aqui para o presente e futuro, a gente agora tem essa atividade das sociedades onde nós estamos discutindo o consenso nacional e aí sim partir para as atividades de implementação em vida real, utilizando aí o arcabouço do SUS, obviamente, enquanto modelo de oferta de saúde unificada para a população. O Propulmão continua realizando eventos educacionais, esses foram os últimos aqui presenciais.
mas a gente fez mais 2 atividades também remotas e atualmente a gente está conduzindo essa atividade que eu gostaria de citar aqui até no intuito de recrutar parcerias e novos esforços, né, que é a construção de uma carreta junto ao Senai Cimatec para percorrer cidades do interior do Nordeste. A gente colocou aqui uma rota indo até o interior da Paraíba a discutir de acordo com o sucesso da implementação. Esse aqui é o projeto de forma rápida, uma carreta hiperconectada com tomografia de pelo menos 16 canais internamente, computadores ligando aí a um PACS e armazenamento de imagem com capacidade de teleradiologia, telemedicina e coleta de dados com prontuário específico, que também está sendo desenvolvido para realizar a manipulação aí dos laudos e alertas de retorno da população para o sistema de saúde. Como mensagem aqui final, eu quero dizer que sempre pensamos nessa atividade como uma atividade combinada de pesquisa, educação e assistência, as pesquisas aqui citadas, a educação sempre, e a assistência sendo remodelada cada vez que a gente pensa de forma futurista aí, como que ela pode ser feita. Aqui um ponto marcante, que foi o ELCAP feito em 2019, no Hospital Albert Einstein, e esperamos poder realizar, sim, outras atividades em conjunto com a Sociedade de Cirurgia Torácica, de Pneumologia e com o Colégio Brasileiro de Radiologia. Esse aqui é o quartel-general atual da atividade, o Senai Cimatec, aqui no estado da Bahia, que é uma instituição de engenharia, mas agora dedicada também à área de saúde, com a formatação de uma escola de medicina, pós-graduação, etc. E a gente conversa um pouco mais na discussão sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. E nós vamos, então, para a nossa última parte, quer dizer, tabagismo aumenta câncer, vimos o problema de câncer no Brasil, a necessidade de rastrear, o Ricardo mostrou muito bem aí os estudos, e agora o Caruso vai falar um pouco, em breve, né, sobre o Langerhans, que é uma das melhores formas, né, de conduzir, obviamente, com a equipe multidisciplinar. Vamos lá, Caruso. Boa noite a todos. Obrigado, Fernando. Queria agradecer você, a SBPT, pelo convite, pela oportunidade de falar aqui nos encontros virtuais sobre um tema tão importante e tão interessante para nós radiologistas. Está tudo certo aí com os meus slides, né? Vocês estão enxergando direitinho? Ok. Perfeitamente. Bom, muito bem. Então, nos próximos 10 minutos, aí eu vou falar um pouquinho sobre o manejo de nódulos pulmonares no rastreamento de câncer de pulmão. Eu não tenho conflitos de interesse relacionados a esta apresentação, então, isso é muito do nosso dilema aí no dia a dia, nós todos, radiologistas, pneumologistas, cirurgiões torácicos, o que fazer diante de nódulos pulmonares como esses ilustrados aqui nesse slide, cada qual com suas características particulares. Isso é sempre um desafio para nós no dia a dia. Então, falando especificamente sobre o cenário de rastreamento de câncer de pulmão, que é o tema do nosso encontro hoje, então a gente precisa falar fundamentalmente sobre o Langerhans, que talvez seja aí a principal ferramenta nesse contexto, né? Então, o Langerhans ele foi desenvolvido após mais de 20 anos de experiência com o BIRADS no câncer de mama. Todo mundo já ouviu falar do BIRADS. E ele é mais um desses guidelines que pertencem ao colégio, desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia. Existem vários, né, além do BIRADS, o TIRADS para a tireoide, o LIRADS para o fígado, o PIRADS para a próstata e assim por diante. Então, o Langerhans, como eu comentei, é uma ferramenta para a interpretação da tomografia de baixa dose, especificamente no cenário do rastreamento de câncer de pulmão. Ele conta com 4 categorias, de 1 a 4, que tem probabilidades progressivamente maiores de malignidade, além de um modificador S, utilizado para outros achados tomográficos significativos. E os objetivos do Langerhans são principalmente facilitar a comunicação entre os radiologistas e os médicos solicitantes, proporcionar relatórios estruturados e padronizados através da utilização de um léxico comum, definir um estudo tomográfico como positivo no cenário do rastreamento
e, naturalmente, orientar o manejo e reduzir o grau de incerteza diante dos achados. E é claro que há necessidade de um aperfeiçoamento contínuo do sistema à medida que o conhecimento evolui. O Langhades foi lançado na versão 1.0, hoje a gente já trabalha com o Langhades 1.1. Essa é a tabela que resume aí o Langhades, né? Então, olhando assim, em princípio é bastante poluída, né? Cheia de informações, mas fundamentalmente o que a gente tem aqui são os descritores das categorias, os números atribuídos a cada categoria, os achados que pertencem a cada uma dessas categorias, aqui as recomendações sugeridas, então, e a tabela também dá aí um risco de malignidade em cada uma dessas categorias e a prevalência estimada de cada uma dessas lesões na população. A partir do Langhades 3, então, a tomografia é considerada positiva no cenário do rastreamento de câncer de pulmão, e no caso aqui dos Langhades 1 e 2, o estudo é considerado negativo. Então, a minha intenção é passar rapidamente sobre cada uma dessas categorias, ilustrando com alguns exemplos aí para vocês. É claro que não dá para esmiuçar isso em detalhes em 10 minutos apenas, mas depois a gente tem um tempo também para debater, e eu fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Então, falando sobre o Langhades 1, primeiramente, né, então, a tomografia é classificada como Langhades 1 quando você não encontra nódulos pulmonares, ou os nódulos que você encontra são tipicamente benignos, como nódulos que apresentam esses padrões de classificação, que são característicos de lesões benignas, né, frequentemente granulomas, o que é bastante importante no nosso meio, ou nódulos que, por exemplo, apresentem gordura, né, gordura macroscópica, como a gente vê nesse caso aqui, o que é uma característica marcante do amartoma pulmonar, também uma lesão benigna, né? Aqui um outro amartoma que apresentava calcificação em pipoca, também característica desse tipo de lesão. Então, diante desse tipo de achado, nódulos com padrões de calcificação tipicamente benignos, né, ou nódulos que apresentem gordura no seu interior, o estudo é classificado como Langhades 1, e a recomendação, então, é que você repita a tomografia de baixa dose depois de 12 meses. No Langhades 2, o que a gente tem, então, são algumas possibilidades aqui. Então, nódulos perifissurais, que são tipicamente linfonodos intrapulmonares, né, lesões que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, são classificadas, então, como Langhades 2. Nódulos sólidos ou semissólidos menores do que 6 milímetros, né? Então, como essas lesões aqui, nódulos muito pequenos são considerados também Langhades 2, ou nódulos não sólidos, ou como a gente está mais acostumado a dizer aqui no nosso meio, nódulos em vidro fosco, né? Puramente em vidro fosco, menores do que 3 centímetros, são considerados também Langhades 2. São lesões que não necessariamente são benignas, mas são lesões que caracteristicamente têm um comportamento aí mais indolente, mas vejam que é fundamental também, diante desse tipo de achado, que você continue o rastreamento, então você repita a tomografia depois de 12 meses da sua tomografia com esse tipo de lesão. Aqui só para ilustrar a importância disso ser entendido dentro de um contexto de rastreamento em que o paciente necessariamente precisa retornar para fazer o segmento da lesão encontrada, né? Vejam essa paciente do sexo feminino de 51 anos, era uma grande fumante. Em março de 2012, ela fez uma tomografia de baixa dose, ela tinha esse pequeno nódulo em vidro fosco aqui no lobo superior direito, próximo aqui da fissura oblíqua. Então, no cenário de rastreamento de câncer de pulmão, isso é um Langhades 2, né? Ela precisa repetir a tomografia depois de 1 ano, mas vejam que ela não repetiu, ela retornou depois de 2 anos e meio, a lesão já tinha crescido de forma significativa, embora ainda mantivesse a atenuação puramente em vidro fosco, mas aqui já altamente suspeita de uma neoplasia pulmonar, particularmente de um adenocarcinoma, né? Ela tinha um pouco de medo aí do tratamento cirúrgico e tal, ficava trocando aí de consultório, passando de médico para médico e não voltava para fazer seus controles, né? Em outubro de 17, então muito tempo depois ela retornou, o nódulo já era semissólido, quer dizer, já muda completamente aqui até o prognóstico dessa paciente. Vejam que em maio de 19, a última vez que ela voltou para fazer uma tomografia conosco, aí o nódulo já era totalmente sólido, francamente especulado, retraía a fissura oblíqua. Então, vejam aqui a
a evolução natural de um adenocarcinoma de pulmão, né, se a gente não intervém no momento adequado, né, vejam aqui nessa última tomografia, a lesão já ultrapassava aqui as fissuras, né, tinha um pequeno componente no lobo médio e também no lobo inferior. Felizmente no PET-CT ela só tinha captação nessa lesão, ela foi operada nessa ocasião, submetida a uma lobectomia superior direita e uma ressecção com margem aqui dos lobos médio e inferior direito. Então, só para ilustrar que, embora nódulos considerados Langerhans 2 tenham, via de regra, assim, um comportamento mais indolente, você tem aí 1 ano para controlar essas lesões, é fundamental que elas sejam de fato controladas para evitar esse tipo de evolução que muda completamente aí o prognóstico da paciente e a chance de sobrevida em 5 anos. Aqui é só uma imagem da peça, era um adenocarcinoma invasivo. O Langerhans 3, então, a partir da categoria 3, a tomografia de baixa dose é considerada positiva no cenário de rastreamento de câncer de pulmão. Então, aqui estão incluídos nódulos sólidos que tenham 6 ou 7 milímetros de diâmetro, nódulos semissólidos em que o componente sólido seja muito pequeno, menor do que 6 milímetros, como essa lesão, ou nódulos totalmente em vidro fosco, nódulos não sólidos, né? Que tenham a partir de 3 centímetros. Aqui vejam que o intervalo para controle ele cai para 6 meses. Então, sempre muito importante a gente respeitar essas recomendações para a gente ter tempo de tratar as lesões no momento adequado. E, por fim, falar sobre os Langerhans 4, né, que são os nódulos mais suspeitos aí no cenário do rastreamento de câncer de pulmão. Então, aqui exemplos de Langerhans 4A, nódulos sólidos que tenham entre 8 e 14 milímetros de diâmetro. Esse é o primeiro paciente que o Ricardo, nós todos que participamos lá do ProPulmão em 2013, diagnosticamos como câncer de pulmão. Paciente que era um paciente do sexo masculino, grande fumante, ele tinha esse nódulo sólido aqui no lobo inferior esquerdo, um Langerhans 4A. Na época a gente não utilizava essa classificação porque ela nem existia, na verdade, a gente seguia aí as recomendações do NCCN, mas hoje seria um Langerhans 4A. Esse nódulo aqui foi confirmado como um carcinoma de células escamosas. E outro tipo de lesão que é considerada 4A são nódulos semissólidos como esse, em que a gente tem um componente em vidro fosco, mas também um componente sólido significativo, já ultrapassando 6 milímetros de diâmetro. E diante desse tipo de lesão, então, existem algumas possibilidades, né? Isso não é muito matemático. Você pode optar por um controle tomográfico em 3 meses para ver se essa lesão persiste, se eventualmente uma lesão como essa pode representar um processo inflamatório com um aspecto nodular aí preocupante. Então, por isso, você pode optar por um controle tomográfico precoce. Você pode utilizar um PET-CT também, especialmente quando o componente sólido dessa lesão é maior do que 8 milímetros, e para nódulos sólidos acima de 8 milímetros, o PET-CT também já é um exame bastante consagrado, né? Langerhans 4B, então, nódulos sólidos que tenham 15 milímetros ou mais de diâmetro, ou como esse aqui, vejam aqui, esse era um nódulo que inicialmente tinha 7 milímetros, né? Era um Langerhans 3, a recomendação de controle em 6 meses, né? O paciente retornou em 6 meses, o nódulo tinha crescido, né? Então, nódulos sólidos, né? Crescendo, né? E que já ultrapassaram 8 milímetros de diâmetro, são considerados 4B, são nódulos bastante suspeitos de neoplasia, assim como nódulos semissólidos como esse, em que o componente sólido supera, então, 8 milímetros de diâmetro, são lesões altamente suspeitas de adenocarcinoma de pulmão. E aqui a gente pode fazer uma tomografia com contraste, se a gente quiser uma avaliação mais detalhada aí do hilo pulmonar, do mediastino, no sentido de se procurar aí eventuais linfonodos suspeitos, né? Você pode partir para um PET-CT, também já com um intuito muito mais de estadiamento do paciente, e, é claro, a amostra tecidual, seja lá qual for a via, né, por broncoscopia ou transtorácica guiada por tomografia. Aqui, só para mostrar aquele nódulo que eu ilustrei para vocês, que tinha crescido, né, inicialmente era um 3, passou para um 4B, ele fez um PET-CT, tinha um SUV bastante alto aí na faixa de 9, né, e esse nódulo foi operado também, era um outro paciente lá do ProPulmão, lá em 2013, confirmado também como um carcinoma de células escamosas, a captação era exclusivamente na lesão.
E, por fim, o Langerhans 4X, né? O X, na verdade, indica que você encontra alguma característica na lesão que aumenta ainda mais a sua suspeita de neoplasia, né? Então, lesões como essa, né? Uma massa pulmonar francamente especulada no lobo superior de um paciente grande fumante, uma lesão que quase que invariavelmente vai representar uma neoplasia pulmonar. Aqui também outro nódulo especulado, já acompanhado de uma linfonodomegalia no hilo pulmonar. Também lesões muito suspeitas, então o grau de suspeição diante desse tipo de lesão é muito alto. Você pode utilizar, então, essa classificação 4X, indicando que é uma lesão que tem uma chance muito alta de malignidade, né? A recomendação é a mesma da categoria 4B, então é tomografia com contraste, PET-CT ou biópsia, dependendo aí do que você julgar mais adequado para aquele paciente. Aqui só um quadro falando rapidamente sobre a comparação do Langerhans e das recomendações da Fleischner, que certamente vocês todos já ouviram falar. Então, a Fleischner desenvolveu também recomendações para nódulos pulmonares, só que para nódulos pulmonares incidentais. Então, fora do cenário de rastreamento de câncer de pulmão, geralmente a gente utiliza as recomendações da Fleischner Society. Mas a própria Fleischner recomenda que dentro de um programa de rastreamento de câncer de pulmão seja utilizado o Langerhans, desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia, especificamente para o rastreamento de câncer de pulmão. Como mensagens finais, então, dizer que os algoritmos todos de manejo de nódulos pulmonares, né, seja o Langerhans, sejam as recomendações da Fleischner, tem como um dos principais objetivos aí reduzir o número de tomografias de segmento e minimizar o grau de incerteza diante dos achados. As recomendações são baseadas fundamentalmente no tamanho, na atenuação da lesão, se ela é sólida ou subsólida, né? E no comportamento evolutivo nos exames de controle. É sempre importante considerar o contexto clínico, fazer pequenos ajustes caso a caso, como eu disse para vocês. O manejo de um nódulo pulmonar nunca é uma coisa matemática, né? Então é sempre importante você avaliar o paciente em questão e julgar o que é melhor para aquele caso. E reforçando aqui que no cenário de rastreamento de câncer de pulmão, dentro de programas de rastreamento, a recomendação é que você utilize o Langerhans, enquanto tomografias realizadas pelos mais variados motivos, né? O manejo de nódulos pulmonares incidentais, ele deve seguir, então, as recomendações, por exemplo, da Fleischner Society. Com isso eu encerro a minha apresentação, agradeço mais uma vez aí ao Fernando e à Sociedade Brasileira pela oportunidade de falar nesse espaço tão importante. Eu fico à disposição aí para eventuais perguntas. Muito obrigado, viu? Então, vamos para a nossa discussão. Agradecer demais aos colegas. Eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo, né? Em aulas curtas, trazer o básico para haverem discussões. Eu gostaria só de começar falando da importância do rastreamento acoplado à cessação do tabagismo. Eu lido com tabagismo e cessação há muito tempo e nós temos que mudar. Quer dizer, nossa consenso vai ter uma marca diferente de outros. Nós vamos ter uma partezinha lá dentro sobre o apoio breve da cessação do tabagismo. O paciente tem que ser perguntado se fuma. Depois tem que ser orientado para fazer tratamento e procurar desde a assistência pelo SUS, nas prefeituras, ou nos convênios, ou particular. E isso parte, às vezes, desde aquele questionário para fazer uma tomografia, a gente poder incluir se fuma ou não, porque depois o profissional, primeiro que atender, de enfermagem ou médico, já pode orientar. E nós sabemos que cessação do tabagismo, você reduz morte, e que equivale a 7 anos de rastreamento. E quando eu combino os dois, eu aumento mais ainda o meu sucesso, né? Não só de mortalidade menor, como de morbidade. Bom, eu não vi aqui ainda nenhuma pergunta no QIA. Eu já queria tem fazer aqui uma pergunta. Uma perguntinha, Fernando, você me pediu para a gente ajudar, Claro. e aí Sim, tem por favor. um comentário aqui interessante, uma pergunta sobre a análise volumétrica. Era essa que eu ia fazer agora. Está perguntando aqui sobre a análise volumétrica na tomografia. Eu acho que o Caruso pode nos ajudar aí com essa pergunta. E como é que isso aí está sendo interpretado no Langerhans, Caruso? Então, obrigado, é uma pergunta muito, muito importante aí, especialmente hoje em dia, né? Isso é muito falado, né? Eu, como sim, tinha só 10 minutos aí para falar, acabei não entrando nesse detalhe, né? Mas na tabela do Langerhans aí, nessa versão 1.1 dele, além do diâmetro
você encontra também recomendações baseadas no volume das lesões, tá? Então, para cada uma daquelas categorias, se você olhar lá na tabelinha, tem lá o diâmetro da lesão e o volume da lesão. Então, você pode também se basear numa avaliação volumétrica e não bidimensional, tá? O estudo europeu, né, o Nelson, inclusive ele utilizou aí no rastreamento a análise volumétrica dos nódulos pulmonares e não bidimensional, como os americanos costumam fazer, né? E mostrou aí algumas vantagens, você acaba sendo mais específico, né? Você aumenta a especificidade, você reduz aí um pouco aí a sua taxa de falso positivo e tudo mais. Eu acho que o grande desafio para você utilizar uma avaliação volumétrica aí, diante de nódulos pulmonares, são as dificuldades que ainda existem, por mais que a tecnologia tenha avançado bastante, que a gente tem aí uma série de softwares para esse tipo de análise, ainda existem problemas assim de segmentação de determinadas lesões, né? Claro que calcular o volume de um nódulo circunscrito, circundado por parênquima pulmonar é relativamente fácil. Então, você clica ali em cima da lesão e a maioria dos softwares já te dá automaticamente aí o volume do nódulo, né? Mas a gente sabe que um nódulo encostado numa estrutura vascular, por exemplo, a maioria dos softwares já tem dificuldade de segmentar e separar direitinho o nódulo do vaso. Assim como acontece um nódulo, por exemplo, encostado no mediastino, ou encostado na superfície pleural, pode haver aí dificuldade para segmentação e para que o software isole completamente o nódulo sem incluir nenhuma estrutura circunjacente, uma estrutura normal aí que prejudique então esse tipo de avaliação, né? Então acho que essa talvez seja a principal dificuldade para que a gente ainda utilize, para que a gente passe a utilizar aí uma avaliação volumétrica, né? Lembrar também que além dessa questão técnica, né, existe aí obviamente isso gasta um pouco mais de tempo, né? A gente está muito acostumado a medir tamanho de nódulo assim com um caliper em qualquer visualizador de imagem, é muito simples isso, né? A análise volumétrica utilizando um software, às vezes o software não está tão na mão, você precisa baixar o exame no outro software, enfim, isso consome tempo, numa rotina aí muito pesada, aí, como a que nós todos trabalhamos, isso também pode ser um problema, tá? Então, acho que é uma perspectiva interessante. Isso pode ser utilizado. Tem algumas situações em que isso é interessante quando você está em dúvida ali na medida bidimensional, se o nódulo cresceu 1 milímetro, putz, será que cresceu? Está muito parecido e tal. Você fazer uma avaliação volumétrica, que é muito mais sensível, pode ser interessante, pode realçar, então, um crescimento muito pequeno que você não tenha caracterizado também na avaliação pelo diâmetro da lesão. Tá? Mas acho que ainda existem algumas dificuldades e ao longo dos próximos anos a gente vai ver se isso vai de fato emplacar na prática diária ou se vai ficar como uma ferramenta aí para casos selecionados. O Caruso, de uma forma mais rápida, porque nós vamos fazer outra pergunta. A Irma, presidente da Sociedade Brasileira, está assistindo ao evento e fez uma pergunta que está entre aquelas que a gente já tinha separado, se a plateia perguntasse menos, né? Que é o papel, a importância dos achados incidentais. Recentemente, o Chess publicou, né, uma tentativa de padronização. Eu queria a sua opinião, de uma forma bem objetiva, sobre o que nós vamos fazer com esses achados incidentais, num país, né, que nós temos muita lesão granulomatosa, entre outros achados inúmeros, né? Queria a sua opinião, então. Assim, falando das lesões granulomatosas, né, então, acho que no nosso meio isso é fundamental, né, que você esteja atento para essa possibilidade, né, para você evitar, então, procedimentos invasivos, né, com as naturais possíveis complicações, né, de qualquer procedimento invasivo. Então, tem que ficar muito atento aí para a característica das lesões e manejar com muita parcimônia aí, evitar atitudes intempestivas aí em nódulos que eventualmente podem ser benignos, né? A gente, felizmente, lá no próprio pulmão, a gente encontrou lesões benignas, né, granulomatosas e para nossa felicidade, a gente não teve taxas de procedimentos invasivos semelhantes aos dos grandes estudos internacionais. Então, claro que você precisa de uma avaliação multidisciplinar, como o Thiago ressaltou na apresentação dele, né?
Então, assim, você juntar especialistas de diferentes áreas, né, correlatas, é fundamental para que você, trocando experiência, você chegue aí na melhor abordagem para cada tipo de lesão. E quanto a outros achados adicionais, que também o NLST mostrou lá uma redução de mortalidade relacionada a outros achados e não apenas ao câncer de pulmão, a gente sabe que isso é também extremamente importante, é uma grande oportunidade também da gente salvar vidas aí no rastreamento de câncer de pulmão. Então, destacando aí pacientes que têm grande quantidade de calcificações coronarianas, né? O infarto é uma causa super importante de mortalidade. Então, você alertar o clínico para um paciente que está cheio de calcificação coronariana, isso pode ser a grande sacada aí no sentido de tratar aquele paciente agressivamente do ponto de vista clínico, baixar colesterol e tudo mais, e prevenir um infarto do miocárdio. Assim como acontece com aneurisma de aorta, né? Pensando em complicações vasculares, eventuais lesões que você encontra no abdômen superior, né? Nódulos hepáticos, nódulos renais. Então, tudo isso aí é fundamental no cenário do rastreamento. Existe aquele modificador S, como eu comentei na minha apresentação. Isso tem que ser destacado e, naturalmente, aí o manejo vai depender do achado que você encontrou. Ok. O Ricardo e Tiago, eu queria colocar um assunto que nós temos discutido no consenso e, obviamente, vamos discutir muito mais. Quer dizer, os estudos anteriores falavam principalmente entre 55 e 75 anos, mais de 30 anos máximo. A Força-Tarefa Americana, agora no fim do ano passado, mostra, por vários aspectos, né, epidemiológicos, que a sugestão americana é de baixar para 50 anos e esticar até 80 anos e baixar a carga tabágica de 30 anos máximo para 20 anos máximo. Então, eu gostaria que vocês dois comentassem o que vocês acham e do que vocês têm lido nesse assunto, porque se tem um tema, né, que é rastreamento, se você digitar controvérsia e rastreamento, é impressionante. O que tem de revisão, o que tem de editorial e comentários é fantástico. Mas, no fundo, nós sobramos aqueles 3 ou 4 trabalhos. Então, gostaria que vocês dois comentassem, por favor. Quer começar, Tiago? Posso começar. É isso mesmo, Luiz. A gente tem várias controvérsias. Tem uma publicação também da Sociedade Europeia que levanta aí todos os últimos programas de rastreamento que o Ricardo mostrou tão bem. Eu acho que a gente não vai fugir da controvérsia. Acho que não tem como a gente querer ser preciso nisso. Acho que a gente vai ter que ser mais um pouco racional e tentar dimensionar, nesse primeiro momento de rastreamento no Brasil, quem vai ser a população que mais se beneficiará. Eu acho que faz um certo sentido, sim, a gente talvez baixar um pouquinho o sarrafo de 55 para 50 anos, mas olhar acima de 30 anos já começo a ficar meio... Não sei se valeria a pena estender mais do que 80 anos nesse ponto, né? Então, assim, acho que a gente vai ter que fazer esse estudo que você falou da questão do tabagismo, levar em conta o DPLC, levar em conta a estrutura nacional de recursos, né, de saúde, para a gente poder chegar nesse denominador comum. Acho que o Brelt teve uma ótima, é um ótimo exemplo, né, de como a gente fez isso no Brasil. Eu acho que dá para fazer parecido, eu acho que dá para a gente usar a mesma expertise numa experiência de sucesso aqui no Brasil, e eu acho que a minha tendência seria mais replicar o modelo que deu certo. Perfeito. Vamos lá, cara. A discussão é interessante, Fernando. A gente vai ser muito difícil a gente chegar numa proposta que seja a ideal, né? A gente observa no Comitê Mundial uma tendência dos locais onde o screening já está mais estabelecido em começar uma discussão sobre screening até em não fumantes, né? Então, para começar, eu acho que a gente tem que ir no grupo de maior risco, até para poder estabelecer o método. A gente tem que lembrar que o câncer de pulmão não é um apanágio apenas de fumantes, né? 15%, 15% a 20% dos pacientes não são fumantes e os elementos de risco ainda estão sendo melhor identificados. Vamos ter novidades com relação a marcadores moleculares, a gente não falou sobre isso, né? Mas já existe aí a questão da fragmentação de DNA, como que encaixar esse tipo de abordagem no screening, isso é coisa para o futuro. Então, hoje, o que a gente tem do USPTF, que eu acho que é o documento mais completo, é que a gente não tem estudo randomizado
tentando comparar escalas de risco específicas como a PLCO-M 2012, a escala de Liverpool, onde se faz um risco de acesso maior do que o que foi aplicado no NLST e no Nelson. Então a gente tem que ir, acho que tem que simplificar, procurar aumentar a abrangência a partir de 50 anos, mas não deixar nas análises desses pacientes de fazer todas as perguntas que são necessárias para depois se encaixar esses pacientes nas devidas escalas, né, da Liverpool, da PLCO, que leva em conta a etnia, leva em conta a questão do grau educacional, a presença de enfisema, etc. Tem vários itens. E, principalmente, a gente conseguir registrar de forma muito específica qual a carga tabagística, qual a carga tabágica desses pacientes. Houve um comentário aqui, dando sequência às perguntas, que foi interessante, como a Covid afetou aí o câncer de pulmão e se há estudo relacionado a isso. De fato, né, foi a Maria Vera Castellano que perguntou aqui, que a gente observa no nosso dia a dia, né, uma ocorrência maior de pacientes vindo devido ao achado do Covid. Agora, tem um fator de confusão muito grande, eu acho que o Caruso pode colocar aí, do ponto de vista de achados lá naquelas tomografias, que é cheio de vidro fosco, né, e acaba que o câncer está ali no meio daquelas lesões. Eu peguei talvez uns 3 ou 4 pacientes que, no controle tardio, a lesão permaneceu, né? Então, o que eu vi mais de estudo foi a Covid afetando negativamente a questão do câncer de pulmão, porque os pacientes se afastaram, né, dos respectivos tratamentos. Até colocar isso mesmo para o Caruso, né? Porque assim, você colocou o ponto-chave. De um modo geral, os pacientes afastaram do consultório do pneumologista. O que eu mais atendo hoje é pacientes há 2 anos sem consultar, meus pacientes antigos. Mas o que é interessante, o Caruso, que embora foram feitas muito mais tomografias, né, eram também muito frequentes fazer em pacientes jovens também. Então, assim, você tem alguma coisa de publicação, o que afetou de um lado pacientes procurando menos seus profissionais, né? E por outro, um grande número de tomografias no meio daquela confusão do vidro fosco, que vai gerar mais alguma tomografia para frente. O que você andou lendo e vendo também na sua vida aí, fazendo no Einstein tomografia frequente aí de Covid? Eu acho que tem um pouco assim, o seu comentário é importante, né? Lembrar que assim, a gente fez um número imenso de tomografias aí nos últimos 2 anos, né? Mas claro que muitos pacientes aí não se encaixavam propriamente aí como pacientes de alto risco para câncer de pulmão, né? Então também encontramos aí muitos nódulos aí sem significado clínico, né? Nódulos muito pequenos, com um aspecto benigno na tomografia e tal. Mas assim, nós tivemos alguns casos diagnosticados como câncer de pulmão nos últimos 2 anos, assim, que nódulos incidentais ali em pacientes que vieram por conta de Covid, e a gente acabou diagnosticando nódulos suspeitos, que foram depois devidamente investigados e confirmados como câncer de pulmão. E eu acho que um outro desafio assim, especialmente pensando nas lesões subsólidas, né? Não nos nódulos sólidos, né? Certamente passaram nódulos em vidro fosco, no meio daquele vidro fosco da Covid ali, que às vezes a própria Covid tem um aspecto meio nodular na tomografia, né? Especialmente lá no começo da pandemia, com a primeira cepa, até na segunda onda a gente via às vezes uma apresentação meio nodular da Covid, agora a gente não tem visto mais, né? Então, certamente passaram nódulos em vidro fosco, nódulos semissólidos que foram aí erroneamente interpretados e naturalmente, né, foram interpretados de forma errada como lesões da própria Covid, né? Então, seria importante aí que, de alguma forma, aí, pelo menos os pacientes de mais alto risco, aí, eles retornassem aí para fazer um controle, sabe? Um segmento de uma lesão que deixou dúvida, ver se aquele infiltrado desapareceu. Acho que isso é um desafio, uma oportunidade para nós também, sabe? De repente, ir atrás desses pacientes. Acho que o Thiago quer complementar aí, Thiago. Ricardo, só uma coisa, antes de fazer uma pergunta de custo-benefício para o Ricardo
Ricardo Salles. O Tiago quer fazer um comentário em cima dessa pergunta, né, Tiago? Por favor. Não, é só uma complementação. Eu queria fazer esse gancho, até para a gente elucidar para quem está assistindo a gente, que um programa de rastreamento não é só fazer tomografia. E o que a gente viu na Covid foi um monte de tomografia, como o Ricardo falou muito bem, de forma anárquica, muitos pacientes que não tinham indicação de fazer tomografia, de fazer segmento. Então, assim, o que a gente viu? A gente viu que houve uma incidência aleatória de câncer aumentada, porém isso não se traduziu em mais diagnóstico, nem se traduziu em melhor tratamento e em melhor benefício, né? Então, faltou um direcionamento para melhor explorar esse fato, né? E outro ponto interessante é que, da mesma forma que a gente não viu tanto câncer, a gente também não viu tanta tuberculose como a gente imagina que o nosso país tenha, né? Por quê? Porque quem teve acesso à tomografia não é a população de risco, né? Então, assim, faltou essa questão estrutural. Então, eu acho que num programa de rastreamento de câncer de pulmão, acho que é fundamental aquilo que o Ricardo falou, educação. Então, educar o pessoal da linha de frente, o pessoal do PSF que vai acompanhar esse rastreamento, para que eles possam identificar o que é Langerhans e, a partir daí, encaminhar para o especialista, para um time de cirurgiões, pneumologistas, radiologistas, para a partir daí discutir. Então, eu acho que num programa de rastreamento que a gente quer montar, eu acho que esse tem que ser o delineamento do pensamento, né? Tiago, é aquilo que a gente estava falando, né? Rastreamento, um programa de rastreamento não é fazer uma tomografia ao acaso, incidental, por algum motivo X, né? Ô, Ricardo, tem uma pergunta que você está no consenso como um dos indivíduos que mais vai discutir isso aqui. É a pergunta do Bruno Martini. Apesar do custo-efetividade no estudo Nelson, entre outros, como poderíamos falar desse custo-efetividade, o custo-benefício, dentro do Brasil? Você podia, então, trazer aí algumas orientações sobre isso. A gente não tem nenhum estudo de custo-efetividade brasileiro ainda publicado, né? Estou com um grupo de estudo aí com gente que entende de Markov Model, de análise quali, discutindo esse assunto. Espero que a gente consiga trazer algo novo aí nos próximos meses. Contudo, a gente publicou em 2020, Fernando, um estudo sobre a mortalidade de câncer de pulmão e a oferta de tomografia no país. Olhamos milhares de municípios com os dados do DataSUS e vimos que a oferta maior de tomografia, quer dizer, aqueles municípios onde a oferta aumentou, né, ao longo de décadas, se reduziu a mortalidade pelo câncer de pulmão. Quer dizer, é um dado interessante do ponto de vista populacional, onde, ao se pensar que se você oferece mais tomografia, talvez você diagnosticasse mais e aí aumentasse a mortalidade. Mas não, a gente viu que municípios que detêm a tecnologia tomografia têm uma mortalidade menor. Esse dado é um dado populacional interessante que a gente procura investigar um pouco mais. Em 2012, há uma publicação na Health Affairs que é muito interessante, onde se colocou que com $1 você pode oferecer rastreamento para toda a população de risco americana. $1 a mais no seguro, né, de saúde, né? A população americana, grande parte dela é segurada. Então, do ponto de vista de custo-efetividade, é sempre olhar a população, né? Quanto que se custa por habitante você oferecer rastreamento para aqueles que precisam, olhando a saúde como um bem difuso. A suspeita que eu tenho é de que seja custo-efetivo também no Brasil, visto que a tomografia vem se tornando, e aí o Caruso pode dizer um pouco até mais a respeito do assunto, um exame muito barato, do ponto de vista de oferta de mercado, oferta empresarial. A tomografia começa a ser um mau negócio. E quando você vê um mau negócio é porque é barato, né? Então, aí você vai olhar os outros testes, né? Desculpa eu estar entrando na sua seara, viu, Cadu? Mas eu acho que eu estou pedindo aqui data vênia falando do mercado da radiologia, né? Porque eu tenho olhado esse assunto, porque uma dúvida que a gente tem quando a gente olha a população é quem paga a conta, né? A gente está querendo aqui oferecer 3.000 tomografias numa unidade móvel, né? Está querendo não, a gente vai oferecer, já tem o recurso, mas patrocinado pela indústria, né? Na hora que você passa isso para o sistema de saúde, é difícil você encontrar um empresário radiologista que olhe o negócio de radiologia no interior do Brasil pelo custo que está o laudo, pelo custo que está o exame. Então, esse é o lado bom, né? Se você vai dizer se é um mau negócio porque é um exame barato, deve ser um bom negócio fazer rastreamento porque você está agora diante de um teste mais barato. Caruso, com você a palavra.
Olha só, nós temos mais 3 perguntas, e já são 21h16, e tem uma promessa para a Jaquelina, estava todo mundo presente, que 21h10 terminava. Então, qual que é a minha ideia? Uma aqui é de cigarro eletrônico, eu já vou responder. Depois eu vou dar uma pergunta para o Caruso e Tiago mais uma. Mas aí, cada um, ao final da resposta da sua pergunta, tem 30 segundos para finalizar a sua parte. Então, a pergunta para mim é qual o impacto do cigarro eletrônico no desenvolvimento de câncer. O cigarro eletrônico, ele veio apenas como vapor. Desse vapor, a gente viu que tinha 80 substâncias já catalogadas pela Organização Mundial de Saúde em publicação de 2015. Então, não há dúvida. E tem substâncias, metais pesados, inclusive cádmio em concentração maior do que no cigarro comum, e o material particulado do eletrônico é em quantidade maior que o particulado do cigarro comum. Então, o potencial cancerígeno não se discute. E nos estudos em animais, a gente também tem esses dados. Nós não temos estudos de longo prazo, mas o que mais nós estamos vendo é cada dia uma nova substância e mais um problema do eletrônico. A pergunta para o Caruso é quais as exigências técnicas da tomografia de baixa radiação para fazer o screening? Assim, do ponto de vista de aparelho mesmo, de tomógrafo, não tem grande, assim, você não precisa ter um tomógrafo de última geração para fazer uma tomografia de baixa dose, tá? Tomógrafos de 16 canais, eles são suficientes aí para você conseguir um exame com a dose de radiação baixa aí, na faixa de 1 milisievert, né, um e pouquinho, que é o que se preconiza aí na literatura, tá? E assim, um tomógrafo de 16 canais, hoje em dia, acho que é uma coisa bastante acessível, assim, mesmo em termos de Brasil, tá? Pensando pelo menos assim, nas capitais, né, isso certamente a gente tem, acho que não é esse o maior impedimento aí para que a gente de fato emplaque um programa de rastreamento de câncer de pulmão, tá? Depois são ajustes aí técnicos no aparelho, mas coisa muito simples. Ok. Tiago, a pergunta poderíamos discutir o rastreamento em comparação, efetividade do rastreamento do câncer de pulmão, quando compararmos, por exemplo, com mama e próstata, a pergunta do Daniel Bonomo, cirurgião de tórax, coordenador aqui do HC, da pneumologia e cirurgia. Eu acho que é uma excelente pergunta. A gente tem uma patologia, como a gente apresentou, de altíssima incidência e letalidade, né? Então, se a gente fala que a próstata tem alta incidência e tem baixa letalidade, né? Para homens, por exemplo. Então, faz muito mais sentido na minha cabeça, não só por ser pneumologista, mas até por medicina baseada em evidência, que faz muito mais sentido, a gente salva mais vidas se a gente conseguir fazer diagnóstico precoce em fases mais passíveis de cura da cirurgia, né? Com o rastreamento do câncer de pulmão. Acho que o desafio é a gente conseguir fazer isso virar a ser custo efetivo, fazer isso de forma nacional, global, como você mesmo apresentou, Luiz, a diversidade do nosso país, até para um programa de tabagismo que parece ser, a princípio, mais simples do que o rastreamento, é bem diferente aí no Norte, Nordeste do que no Sul, Sudeste. Então, esse é o nosso desafio de implementar esse programa no Brasil, conscientizar toda a população, inclusive nós pneumologistas, para olhar para o câncer de pulmão como uma realidade, como uma necessidade futura. E a minha mensagem final é de agradecimento a todos nós presentes aqui, à sociedade brasileira, por permitir esse fórum e que a gente possa olhar para o câncer de pulmão como uma patologia de possibilidade de cura, né? Que a gente consiga, tendo esse olhar, um olhar que a gente, como pneumologista, pode somar o tratamento, melhorar a qualidade de vida, associar melhor controle e cuidado do nosso paciente respiratório. Perfeito, Tiago. Ricardo Salles, por favor, sua mensagem final. Muito em sinergia com o que o Tiago falou e complementando a pergunta específica do nosso diretor científico, aí Bonomo, diretor científico da sociedade, que tem sido não somente um entusiasta, um defensor, mas um promotor de toda essa atividade que a gente está fazendo aqui hoje e com a proposta do consenso. Quando você olha o NS, né, o Number Needed to Screen em mama, é ao redor de 470 a 550 exames. O Number Needed to Screen em próstata, com PSA, é em torno de 1.420. Isso quer dizer, quantos pacientes você precisa escanear para salvar uma vida? O número do NLST foi de 1 para 320. Então, é um número melhor do que mama e próstata e isso deve se refletir em maior custo-efetividade.
Então, eu sou, nesse assunto, um fundamentalista. Num dos eventos há 10 anos, alguém falava assim, num comentário, que as pessoas que acreditam em screening são de uma seita. Eu faço parte, sim, dessa seita, viu, Fernando? Então, eu comecei a minha fala dizendo amém, eu acredito no screening, sou fundamentalista na opinião de que a gente deve persistir, ir atrás com o potencial de salvar vidas, não somente do câncer de pulmão, mas de doença cardiovascular, melhorar o índice das pessoas com osteoporose, identificar possíveis câncer de mama, inclusive achamos um provável câncer de estômago. A dificuldade, a doutora Irma citou bem, é como a gente colocar o sistema de saúde de forma organizada, que a gente possa fazer referência e contra-referência com um exame que ele é simples de realizar, mas que traz uma complexidade de achados, mas muito benefício para a população. Mais uma vez, obrigado aqui pela oportunidade e fico aqui à disposição como um soldado da causa. Caruso, sua mensagem final, por favor. Só agradecer mais uma vez aí, Fernando, a sociedade brasileira, a oportunidade de falar aqui com vocês. Foi um prazer para mim. Também gosto muito desse tema, acho que é um grande desafio para nós. Vamos em frente, vamos fazer o melhor que a gente pode aí para ajudar nossos pacientes aí. Bom, eu tenho que agradecer vocês 4, né? Nós 4, aliás, vocês 3. Foi muito bom. Quando eu sugeri esse evento virtual para a Jaqueline, de imediato ela topou, junto com a Irma. Agradecer demais o Bonomi, meu chefe aqui no HC, porque foi quem me trouxe para o grupo de vocês aí, para ajudar no consenso, com minha força de trabalho, sempre tentando fazer o melhor possível. E esse consenso vai sair, gente, e ele vai ser muito bom. Obviamente que entre escrever e publicar um consenso entre 3 sociedades, talvez esse seja a parte mais fácil, porque depois vem uma tal de implementação desse projeto. E aí, Ricardo Salles, Caruso tem muita experiência e o que vocês já fizeram terá que ser replicado para esse país inteiro. Então, agradeço a todos, muito obrigado e desculpa aí o avanço em 12 minutos do nosso evento. Muito obrigado, até um próximo. Boa noite, um abraço.